Olá, seja muito bem-vindo ao, teoricamente, primeiro dia. Né? Ontem você assistiu uma aula introdutória, falando um pouquinho, aprendendo um pouquinho sobre essa estrutura desse tripé que você precisa estar muito bem alinhado. Esse eu, independente se você é empresário, ou se você é empreendedor, ou se você é assalariado, ou se você tem o seu negócio, você está indo para algum lugar. Não importa em que direção ou missão você está cumprindo dentro dessa visão, dentro desse propósito que é maior que você. Mas você precisa, nesse tripé, entender que você precisa de ter a espiritualidade e um relacionamento. Seu casamento, sua família faz parte desse tripé. Se isso não está bem alinhado, se você não está bem entendido, você vai querer ir sozinho nessa caminhada. E posso te garantir, querido, é muito difícil. Se você tem esse tripé, você vai entender que juntos é melhor do que sozinho e você tem alguém para te ajudar a fazer com que tudo isso realmente funcione e que você consiga vencer todas as dificuldades que você está passando, independente do caos que você está enfrentando. Ok? Primeira coisa, primeiro tema que a gente precisa entender para que a gente consiga avançar é admitir que você está no caos. Uma das maiores dificuldades das pessoas é entender que realmente ela está no caos. A empresa dela está no vermelho, o negócio dela está no vermelho, todos os indicativos e todos os relatórios que foram apresentados para ela tá no vermelho. Não fecha, não vende, a casa que ela mora está caro demais para o padrão de vida, mas essa pessoa continua mantendo o padrão de vida aqui e não desce para o padrão de vida que ela está vivendo agora, ok? A vida é igual um gráfico da Bolsa de Valores. Tem dias que a gente está aqui, tem dias que a gente está aqui e a gente precisa recalcular a rota sempre. O único problema é que a maioria das pessoas no mundo business não entende é que elas precisam entender e admitir a fase de vida que estão vivendo. E nós vamos falar muito sobre isso aqui hoje. A aula de hoje, para esse primeiro dia do Saindo do Caos, é: eu preciso admitir que eu estou no caos. O ambiente de fora está muito legal, está muito bem estruturado, mas por dentro eu estou isso aqui, ó, um caos. Está tudo em reforma e outra. Os pedreiros já foram embora, o eletricista foi embora, a Excelsa, a EDP já desligou a luz porque não tem nem condição de pagar a luz que está aqui. Ou seja, eu estou no caos. A primeira questão é admitir que eu estou no caos. Estamos aqui novamente com Márcio Leão e com Tiago Magalhães, que vão falar exatamente disso. Admitir no âmbito. Uma coisa é o âmbito empresarial e profissional, a outra é entender que eu preciso admitir isso também na parte espiritual e na parte de relacionamento. Que o Anderson está falando sobre admitir que está no caos. A gente vive numa cultura de que temos que sempre estar bem. Você encontra uma pessoa, ela já te pergunta assim: e aí, tá tudo bem? O padrão é dizer que está, mesmo que não esteja. Quando você começa a contar um problema para uma pessoa, geralmente ela não tem muita paciência para te ouvir. Vai dar tudo certo. Ninguém quer saber da sua dor. Então as pessoas vão maquiando aquilo que realmente está acontecendo, engolindo as suas dores. Nós não estamos dizendo que ela tem que sair por aí contando ou postando os problemas dela para todo mundo. Mas você só soluciona um problema se você admite que ele existe. Como é que você vai resolver uma coisa que você nega que existe? Assim é no relacionamento. A pessoa, ela nega a existência do problema. Ela faz de conta que não vê. Mas o casal está brigando constantemente. Essas brigas já chegou ao ponto do desrespeito. Porque agora a briga é na frente dos outros. Os filhos chorando, vizinho. Outro dia eu atendi um casal que me ligou, um homem desesperado, que naquele dia a polícia que veio separar a briga dele. Os vizinhos escutaram a mulher dele gritando. Ele se exaltou, ele realmente admitiu que houve até uma agressão física, uma tentativa de agressão física. E ele falou: nunca imaginei que ia estar a polícia aqui botando um cacetete na minha cara. Então olha que ponto chegou o caos da pessoa. Ou então é o caos que se instalou no relacionamento, de tal forma que o casal já não tem mais intimidade. A parte sexual já esfriou há muito tempo. Isso leva para a pornografia,
Começa a abrir espaços para a pessoa se satisfazer emocional ou fisicamente de alguma forma. Isso abre espaço para traição, lacunas para entrar uma terceira pessoa. Vem o adultério, vem o pensamento de que o casamento não tem mais jeito. Mas ainda assim a pessoa está tentando manter a aparência de que está tudo bem. certo. Isso acontece muito com o solteiro, o divorciado, com o vivo, a pessoa está sozinha. E alguém questiona sobre o que ela está. A condição dela, tipo, não vai casar, não. Não, eu estou bem, estou curtindo a minha solteirice. E não tem ninguém para dar conta, e essas conversas. Mas, no fundo, há um vazio. Sim. E na maioria das vezes, Tiago, a gente começa a olhar a vida dessas pessoas e a gente começa a enxergar o que está levando a isso, né, é a falta de espiritualidade. Pessoas que andam de qualquer maneira e acabam não admitindo que é realmente necessário voltar os olhos para Deus. Por quê? Se você não volta os olhos para Deus, o que vai acontecer com você? Você vai ficar com essa lacuna. E aí vai interferir nos seus negócios, vai interferir na vida familiar. Por isso que é muito importante, nós vamos ver dentro da história da humanidade, que toda vez que o homem estava vivendo uma vida ruim, errada, é porque se voltaram contra Deus. Ou deixaram de cumprir os princípios de Deus e aí entraram no caos. Confiaram em si próprio, né? Ele achou o seguinte, não, eu consigo resolver tudo sozinho. Eu não preciso de mulher, eu não preciso de Deus, eu sou senhor de mim mesmo. Então eu tenho condição de resolver. Tiago estava falando sobre admitir que está no caos. A única forma de eu encontrar ajuda é eu admitindo, ok? Eu conheci um rapaz que frequentava direto aqui o escritório. Todas as vezes que eu entrava na rede social dele, ele estava postando foto de jet ski, ele estava postando foto que estava viajando, ele estava postando foto em restaurantes. Quem olha na rede social desse cara, como é que ele está? Está bem. Ele está bem. Ele está bem de saúde, ele está bem espiritualmente, porque ele está alegre, ele está feliz. Ele está bem no relacionamento, porque ele está postando foto com pessoas. Então você está falando, esse cara está curtindo a sua solteirice, mas está bem resolvido. Dinheiro, ele está bem. Até um belo dia que ele bateu no escritório, sentou comigo e me pediu coisa de, sei lá, R$500 emprestado, que era para pagar a pensão dele. Falei, ué, não estou conseguindo te entender, não? Mas você não tem dinheiro para pagar a sua pensão? Falei, mas esse seu Instagram aqui? Ele falou, cara, tudo TBT, irmão. Tudo foto antiga, irmão. A gente faz aquela pergunta, né? Quem é você quando ninguém vê? Exato. Sabe o que acontece? Eu falei, cara, eu jamais vou te ajudar se você mostra para mim que você está bem. Eu jamais vou me preocupar com você e dizer assim, poxa, eu acho que ele está passando por alguma dificuldade. Eu acho que ele está... Porque quando você chega para falar isso para mim, eu não sei se eu acredito no que você diz ou no seu Instagram. Porque não é, parece que não é a mesma pessoa. Eu falei, e você sabe por que a sua esposa, sua ex-esposa, está te cobrando tão intensamente assim a pensão? Porque você não é claro para ela para mostrar a sua real situação. Ou seja, ele não admite para as pessoas que ele está passando por aquela situação. Então, como é que você vai sair do caos se você não admite para você e se você não deixa claro para as pessoas que estão à sua volta que você precisa realmente de ajuda? E admitir, Anderson, é fundamental. Nós vamos ver dentro da história o Jesus contando a parábola do filho pródigo. Ele sai de casa, a história é muito conhecida, ele já sai mal de casa, né, porque ele vai pedir a herança com o pai em vida e ele vai curtir, entre aspas, a sua vida. E chega um determinado momento que o mundo está difícil e ele começa a passar dificuldade porque ele começa a gastar.
E agora ele gasta o que não tem. E ele está numa situação terrível, que ele não sabe o que fazer. A ponto dele querer desejar comer comida de porco. Mas ali ele vai admitir. E ele vai tomar uma decisão. Porque ele parou, ele pensou e ele admitiu que ele precisava mudar. Ou Então, seja, o momento que ele toma a decisão de falar assim, eu quero o dinheiro da minha herança, coisa que ele só poderia pegar depois que o pai morresse, isso. que ele pede de forma antecipada, é porque ele está querendo preencher um vazio com aquela grana, com aquele dinheiro. Sim. Ele entende o seguinte, ó, só a casa do meu pai, só viver aqui, sendo proprietário de tudo, para mim não é suficiente. Eu preciso ir lá fora, conhecer o que tem lá fora. Ou seja, já havia um caos dentro dele. Sim. Porque ele foi ir atrás de uma felicidade que provavelmente ele não tinha. Exato. Ou seja, ele queria preencher aquele vazio que estava dentro dele. Mas ele não admitia isso. Ele foi. Ele só admitiu a hora que ele desejou realmente lá comer da comida dos porcos. Ou seja, um animal que era proibido de se comer a própria carne por ser um animal impuro. Quanto mais comer a comida daquele animal que era considerado impuro. Ou seja, é a falta de admitir realmente o real problema que essa pessoa está enfrentando, no caso, que é o exemplo do filho pródigo. E ele chegou no fundo do poço. Infelizmente, tem pessoas que elas só percebem o caos que ela está quando chega nessa condição. E aí eu falo de relacionamento de pessoas, mulheres, que não percebem o caos que ela está, a não ser quando ela está numa cama de alguém que ela nem sabe mais o nome. Uau. Que ela vai deitando em qualquer cama, beijando em qualquer boca, se envolvendo com várias pessoas para tentar dizer que ela está curtindo a solteirice dela ou que ela está só curtindo a vida. Vivendo Mas de no fundo ela aparência. quer ser feliz. E uma hora que ela vê que isso não vai levar a lugar nenhum, ela chega a esse ponto de se sentir tão suja, tão imunda, tão triste, que ela pensa no suicídio. E aí no relacionamento, o que eu mais vi foram homens que só percebe que está no caos quando ele chega e tem um bilhete. O quarto vazio, as malas já foram embora, a esposa foi embora, e o bilhete dizendo, fui, não volto mais, cansei. Porque a mulher cansa. Ela fala, a mulher geralmente luta mais, pede para conversar, tenta o diálogo, a mulher geralmente quer mais fazer o casamento dar certo. Mas uma hora cansa. O caos não existe uma profundidade final. O caos, enquanto você não admitir que você está nele, existe sempre um degrauzinho que você pode continuar descendo. E geralmente o final desse degrau é quando o cara realmente vai lá e pula na ponte. É quando o camarada realmente, a justiça vem aqui e toma os bens. É quando realmente a esposa foi embora. É quando os filhos já não suportam mais o pai. E eu nomeei aqui, eu separei aqui, algumas áreas que é possível que essa pessoa esteja vivendo um caos. Porque existem pessoas que estão bem financeiramente, o business dela está bacana, o casamento está legal, mas a vida espiritual dela está destruída. O vazio existencial. Então ele tenta o primeiro milhão, os 100 milhões, ele quer o bilhão, ele quer a lua, ele quer povoar Marte para tentar preencher esse vazio que está ali dentro. Então eu separei aqui, ó. Algumas pessoas vivem vida financeira, vida familiar, ou a vida espiritual, ou a vida física, ou o mental. São 5 áreas que eu separei aqui que geralmente as pessoas estão sofrendo um caos em uma dessas áreas, ou em duas, ou quem sabe, conforme você vai descendo degraus, você vai levando uma outra área sua para dentro desse caos que você está vivendo, e você vai se aprofundando, Então, qual a primeira coisa que a gente tem que fazer para sair desse caos? Primeira coisa é admitir. Eu preciso admitir que eu estou no caos. O caso do filho pródigo, por exemplo,
ele reconheceu que estava no caos. Estava falando mais cedo sobre o caso de Davi, que ele não reconheceu que estava no caos, mas precisou que Natã fosse lá e dissesse para ele que ele havia se deitado com uma mulher que não era dele. Ele já estava no caos, mas vivia num palácio como um rei, como se tudo tivesse perfeito, e precisou de um amigo que falasse a verdade para ele. Porque o filho pródigo caiu em si por causa dos problemas, a situação que ele viu à sua volta. Davi foi humilde para ouvir uma pessoa. Davi poderia parar no meio dos porcos, igual o filho pródigo. Ele podia descer mais ainda no poço que ele estava caindo. Mas quando ele ouve alguém que veio confrontá-lo e mostrar a condição que ele estava, ele foi humilde e inteligente para admitir logo, sendo assim, conseguir consertar e encontrar uma saída para aquele caos. Porque não é qualquer um, ainda mais na posição de rei, Que vai ouvir. que vai ouvir. Vai admitir o erro. Esse vídeo, por exemplo, que está chegando essa pessoa, talvez ela estava navegando e caiu aqui, o assunto chegou a ela. É uma forma de... alguém está dizendo a ela, olha, você está num caos. Calma, não é o fim do mundo. Tem jeito, mas começa por reconhecer. Tem que deixar o orgulho de lado. Deixa o orgulho de lado. O orgulho tem que estar fora dessa conversa para ela poder ter resultado. E quando a pessoa reconhece, a primeira coisa que ele vai buscar é Deus. Independente da religião. E é isso daqui que a pessoa precisa ouvir. Eu preciso admitir que eu preciso de ajuda. E a ajuda mais importante, que no primeiro momento a gente vai precisar, é de Deus. E é que geralmente é a última que a gente vai buscar. Verdade. É a última que a gente vai buscar. Essa é a grande. Quando tudo está dando, quando o avião está caindo, todo ateu grita. Deus. Verdade. Se você está aí, me ajuda. Eu costumo dizer, Anderson, quando você vai no hospital, você não acha ateu no hospital. Eu nunca entrei no hospital para visitar uma pessoa e na hora que eu perguntei, você aceita oração? Nunca ouvi alguém falar assim, eu não aceito oração, dá licença, deixa eu aqui. Por quê? É naquele momento ali da dificuldade, que a pessoa está num caos e ela acha que ela vai morrer, ela aceita uma oração, ela clama por Deus. Exatamente. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer para sair desse caos é ser humilde o suficiente, deixar o orgulho de lado e entender plenamente, eu estou no caos. Não adianta dizer, eu uso droga, ou eu bebo, eu fumo, socialmente, né? Mas a pessoa já está viciada há muito tempo. O usuário, ele tem esse mesmo problema. Ele só reconhece que ele está no caos o dia que ele se vê dentro de uma clínica de recuperação. Então agora ele precisa lutar. Então a nossa recomendação aqui, para você que está nos ouvindo e vai seguir esses 30 dias, essa caminhada, a primeira coisa que você tem que fazer é admitir. Eu estou no caos. Eu preciso que você pegue uma folha de papel, um caderno. Compra um caderno e coloca assim, ó. Eu vou sair do caos em 30 dias. O meu 2023 não será igual como foi 2022. Não importa quem assumiu o poder, não importa se vai vir Covid de novo, eu não quero saber. O que importa é o seguinte, você está determinado que 2023 não será o mesmo ano. Eu preciso que você coloque ali, ó, pega um papel, pega esse caderno, primeiro dia, admitir, eu preciso reconhecer que eu preciso de ajuda e que eu preciso sair desse caos. Eu preciso que você escreva qual caos você está vivendo. Se é financeiro, se é sentimental, se é emocional, se é espiritual, se você está pensando em suicídio, se você está pensando em terminar o seu... Não importa. Eu não quero que você mande para mim, eu não vou ler o que você vai escrever, e você nem precisa deixar ninguém ler. Mas eu preciso que você escreva, eu preciso que você admita que você está no caos. Se você não fizer, se você não admitir isso, não adianta você ir para o próximo dia. Não adianta você ir para a próxima aula, que fica impossível de você entender que, se você não fizer isso, será impossível de você avançar. E o segundo tema é, eu conto para você
Amanhã eu falo para você a próxima aula, ok? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e até a próxima aula, até a aula de amanhã.